Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando uma live aqui no Stay Black, celebrando Black November. Vamos falar hoje sobre alimentação natural como forma de resistência ancestral, com a Lise Fronteiro, que vai trazer um pouquinho do conhecimento da experiência dela. Ela já entrou aqui na live. Para quem não me conhece, eu sou a Bart, produtora e fundadora da Stay Black, MC, DJ, produtora. E a Lise vai entrar aqui para conversar com a gente agora. Acho que deu certo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E por aí? Tudo certo. Tô pensando aqui se eu coloco meu fone, tá ouvindo direitinho minha voz? Tá tudo certo aí? Sim. A minha voz tá tranquila aí? Tá bem bom. Bem... Pessoal, essa é a Alice Fronteiro, nossa convidada, para estar conversando com a gente hoje. A gente tava pensando alguma coisa para fazer em novembro. E como a gente agora, Stay Black, ela é uma produtora, é um coletivo que já não tem mais um espaço físico, né? Como a gente tinha em Pelotas lá em 2017, 2018, que a gente conseguia fazer as atividades assim, no centro cultural que a gente tinha. A gente começou a trabalhar muito no online, né? Com a vinda da pandemia. E depois a gente seguiu fazendo eventos presenciais em alguns lugares específicos, mas sempre aderindo ao online para estar conversando, para estar dialogando e criando novos projetos. A gente pensou numa programação bem legal, que começou no dia 15, na verdade, com uma campanha para levar crianças para assistirem o Black Panther 2, como a gente fez no Black Panther 1, que a gente conseguiu levar um ônibus cheio de crianças para o cinema para assistir o Black Panther. A gente começou no dia 15 com essa campanha. Hoje a gente tem essa conversa com a Lise sobre alimentação natural como forma de resistência ancestral. Sábado, dia 19, a gente tem o baile quente da Stay Black lá no Galpão, em Pelotas. Dia 23, a gente vai ter uma conversa sobre aquilombamentos. Dia 25, conversa sobre saúde financeira. E do dia 18 até o dia 25, também está rolando a Mostra Ohum, que é a Mostra de Cinema Negro de Pelotas. É uma mostra que já tem 6 anos, está na 6ª edição na cidade de Pelotas. E tá incrível, uma programação maravilhosa. Eu vou deixar aqui, vou até marcar aqui depois, para quem quiser dar uma conferida. Vou deixar o arroba aqui da Mostra Ohum. E hoje esse bate-papo também vai ser muito legal. Eu espero que vocês curtam bastante. Eu só vou ver se eu consigo nomear essa live. Acho que não é possível, né? Enfim, não vou conseguir. Acho que tem que colocar quando a gente abre a live. Vamos começar, então, conversando. A gente vai conversando enquanto a galera vai entrando. Janu, boa noite. A gente estava divulgando a mostra aqui pro povo. Já coloquei ele nos comentários para a galera procurar e seguir. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso se tiver um tempinho. Mas o foco hoje é a nossa conversa com essa mulher maravilhosa que eu conheci aqui em Florianópolis, que é onde eu tô, e acompanhando ela nas redes sociais. É um assunto que eu já queria muito conversar com mais pessoas, mas é muito difícil ter pessoas que conversem e que têm um real interesse, né? Em participar de algum tipo de mudança nesse sentido. Então, quando eu conheci ela, eu me senti muito contemplada, assim. Eu senti, nossa, que massa Nossa, conhecer uma pessoa que tá falando disso. E acompanhando nas redes sociais, e sentir esse feeling de, mano, vou chamar para fazer uma conversa na Stay Black, porque a Stay Black tá aqui para isso, pra gente trazer essas questões, né, que dizem respeito ao nosso povo, a qualquer tipo de autonomia que a gente possa ter do sistema, né, de opressão, porque eu entendo a alimentação também como uma engrenagem dentro desse sistema, uma grande engrenagem, né, e vai ser muito legal trocar essa ideia contigo. Eu quero que tu comece te apresentando, falando quem tu é, o que tu faz, para o povo te então, conhecer. eu me chamo Lisiele Fronteiro, eu tenho 23 anos, eu nasci em Rio Grande, mas atualmente eu moro aqui em Santa Catarina também, na cidade de Itajaí. E eu sou estudante de naturologia, que são terapias naturais, né? E eu foco mais na terapia pelo alimento, né? Que é terapia alimentar. Então, eu comecei nessa caminhada de mudança de alimentação por causa da depressão que eu tinha desde os 12, 13 anos por aí. E quando eu vim morar aqui em Santa Catarina, eu quis mudar completamente, né, a minha vida e eu comecei a pesquisar bastante sobre formas naturais de tratar a depressão, formas que eu mesma poderia cuidar.
e eu comecei a mergulhar no mundo da alimentação e eu percebi que todos os alimentos industrializados contêm substâncias que geram, né, causam depressão. E aí eu fui mergulhando nesse mundo e fazendo testes, vamos dizer assim, né, comigo mesma, de vou tirar isso daqui para ver se me ajuda, vou tirar isso para ver se me ajuda. E até que chegou num ponto que eu percebi que eu tinha curado a depressão. E aí eu fiquei, nossa, então alimentação é muito mais do que eu penso, né? Alimentação também é algo para resistência e para nos manter viva, né, realmente no mundo. Porque no mundo que a gente vive, a gente tem que estar sempre tentando sobreviver, né, nesse mundo racista. Então, se pensar, né, na alimentação, que é algo que é a base da nossa saúde, ela vem para nos auxiliar também nessa resistência de estar aqui como um corpo negro no mundo. Então, estar repensando nessa saúde, né, no meu caso, que era muito saúde mental, né, só de estar bem, estar com foco nas coisas que eu quero fazer, conseguir levantar, ter uma energia, isso já mudou muita coisa. Então, eu fui indo, me percebendo justamente por essa caminhada, assim, de depressão e me cuidando, né? Sim. Eu acho que é muito massa esse relato que tu traz, né, de uma cura da depressão, né? Porque a gente sempre ouve falar que é uma coisa que não tem cura ou que é realmente precisa se medicar, que é preciso inúmeros tratamentos que envolvem substâncias químicas, né? E eu acho muito legal quando tu traz isso. E eu quero entender assim quais foram as maiores dificuldades que tu teve assim ao assumir essa nova trajetória alimentar, assim, tipo, é difícil trocar? Eu sei que é difícil, porque eu mesma, assim, eu sofro muito. Até conversei contigo esses dias que eu tô substituindo algumas coisas aqui em casa e eu já sinto uma baita diferença, mas tem muitas coisas que, obviamente, a gente segue sentindo vontade, porque é um hábito que a gente tem de vida, né? É tipo como se a gente tivesse sido culturalizado a comer e cultuar determinados alimentos, né? Então, eu queria saber quais foram as suas maiores dificuldades, assim. O que que foi mais difícil parar de comer? O que que foi mais difícil aprender a comer também? Porque a gente também tem que aprender a comer algumas coisas para ter alguns nutrientes, né? Sim, então, minha mãe, ela sempre me criou bastante com frutas, legumes, então eu sempre comi de tudo, né? Não tive isso de não gostar de alguma coisa. Então, por isso foi um pouco mais fácil, mas o que era difícil mesmo é a questão social, a questão familiar, né? De estar sempre com pessoas que comem, né? Outras coisas, comem bastante carne, comem industrializado. Na minha casa, eu fui a única que mudei a alimentação, eu morava com a minha mãe e a minha irmã na época. E eu fui a única que mudei, né? Então, às vezes, era muito difícil estar junto numa mesa, reunido, almoçando, e eu ter que resistir elas comendo carne. Eu sabia que eu não queria, mas eu tinha vontade. Então, eu ter que resistir àquela vontade, ter que lavar a louça, por exemplo, delas, né? Suja de carne. Eu, às vezes, sentia o cheiro, sentia alguma coisa, ia lá, comia. Então, essas resistências foram uma das maiores dificuldades e também lidar com pessoas chatas, né, que ficam querendo falar, não, mas tu tem que comer carne, mas tu tem que comer isso, tu tem que comer aquilo. E aí, essa foi uma das maiores dificuldades, assim, né? E na questão que tu falou até da depressão ser muito vista como algo que não tem cura, entra muito pela questão da indústria, né? Indústria farmacêutica, que é muito atrelada a essa indústria alimentícia. Então, eles não nos querem saudáveis, né? Não nos querem bem. Então, tem sempre muito essa falácia de que a depressão, ela não tem cura. E eu, na época, eu ficava assim pensando, tá, mas eu nasci, então, destinada ao inferno na Terra. Né? Eu ficava refletindo muito isso. Como assim não tem cura? Como assim não posso melhorar? Como assim eu vou viver eternamente a minha vida inteira assim? E eu não estava. Então, pesquisando, eu via, né, que a depressão são muitos sintomas, né? Muitos sintomas de muitas coisas, baixa autoestima, alguma algum problema em casa,
né? Enfim, várias coisas que juntam e causam a depressão. E aí, isso é algo que a gente tem que a gente tem que pensar muito, porque quem sofre mais, né, com isso da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, são os corpos pretos. Então, Falta de dinheiro. falta de Claro, dinheiro, sim, é verdade. falta de conseguir uma consulta, né, decente para saber o que está acontecendo, né, com a gente. Então, o jeito que eu me posicionei foi cuidando da minha saúde, né? E aí, em questão das dificuldades, foram do primeiro assim, como eu vim para cá, para Santa Catarina, eu não saía tanto, né? Ficava mais do que eu saía escola e casa. Essa era mais a minha dificuldade, mas para quem é muito social, para quem sai bastante, para quem tem muito convívio com outras pessoas, essa acaba sendo a maior dificuldade, porque sempre a comida é algo afetivo, né? É algo que integra as pessoas, é algo que qualquer pessoa que se juntam, vamos fazer isso daqui, vamos comer alguma coisinha, né? Vamos fazer um almoço, uma janta, e aí sempre vai ter alguma coisa. Na verdade, é difícil ter opções que sejam sem carne, né? No meu caso, eu não como glúten, não como derivados animais, né? Mas hoje em dia já é tranquilo lidar com isso, né? E saber me virar em outros lugares. Mas no início é bem começar a levar seu lanchinho para outros lugares, né? A questão interna, assim, a dificuldade, porque essa é a dificuldade externa, né, de lidar com outras pessoas. Mas a dificuldade interna, eu comecei a trabalhando muito o mental mesmo, sabe? Antes de querer mudar aqui fora, o físico, eu comecei a entender, tá, quais são os momentos que eu não consigo dizer não para tal alimento, sabe? Quais são os momentos que eu me vejo com mais vontade? Quais são os momentos que eu fico assim muito alvoroçada querendo alguma coisa que eu não quero comer. E aí eu comecei a perceber, pô, quando eu chego em casa, né, eu chego cansada, vou automático ali Comer pegar tudo minhas coisas, junto. comer tipo tá ali. E aí eu comecei, não, eu vou mudar essa rotina de quando eu chego, né? Aham. E aí eu chegava em casa, deixava minhas coisas, ia tomar um banho e aí relaxava, né, um pouco depois desse banho e eu conseguia pensar de uma forma um pouco mais consciente, sem aquela loucura de chegar estabanada comendo tudo. E Aham. aí eu já comecei assim a coloquei isso como rotina, né? Chego em casa, largo minha mochila, começo, tomo um banho, relaxo e depois vai comer as coisas de uma forma mais consciente, né? Olha o que está. E aí não é tão fácil assim, né? Tinha às vezes que eu comia as outras coisas, mas foi uma forma que me ajudou demais. E, e seguindo, assim, né? Às vezes a gente dá uma deslizada, desanima, mas aí depois ir retornando. Então foi Massa. assim. Eu quero pegar um gancho das primeiras coisas que tu falou ali, sobre a indústria alimentícia e farmacêutica estarem conectados porque eles não nos querem saudáveis, né? Na minha primeira gestação, eu assisti um documentário da Netflix que é What the Health, que falava sobre isso. Eu já estava vindo num processo que eu já parei de comer carne várias vezes na minha vida, né? Mas esse documentário ele foi muito louco porque eu consegui enxergar essa conexão assim de forma muito contundente, assim, de como acontece mesmo. Que eles mostram a campanha do Outubro Rosa, do câncer de mama, e colocam a Danone como. Vou falar o nome dessas multinacionais, tá? Colocam a Danone lá como principal patrocinadora, incentivadora do negócio, que com uma conexão com a OMS, logicamente. E aí a Uhum. Danone, na real, o iogurte tem um negócio que também causa câncer de mama, sabe? E aí eles não falam isso, então eles vão lá e te dão um negócio, fazem a campanha, mas tu tá ingerindo um negócio que também te faz mal, que também pode te dar aquela doença. Aí tem toda uma ligação com a Organização Mundial de Saúde e com a indústria de remédios, obviamente, que vai estar dando remédio que vai curar esse negócio. Então aquilo ali me deixou bem chocada, assim, cara, o negócio tá tão entranhado dentro dessas grandes empresas, com esses caras que são multimilionários, bilionários, que controlam tudo que a gente come,
que eles nos dão a comida, a doença, e depois eles vão lá e nos vendem o remédio, e eles têm aval da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo de saúde que a gente confia para qualquer coisa que a gente faz na nossa vida. Então, isso eu fiquei muito chocada. E tá nesse documentário, inclusive, eu recomendo. Ele não é um documentário preto, tá? É um documentário branco, da galera branca. Esse documentário, inclusive... Escrevi aqui nos comentários o nome, tá? Pra galera que quiser procurar. E aí foi muito louco, assim, eles mostraram casos de pessoas que foram aconselhadas a pararem de comer frango, carne e comer só folhas escuras, por exemplo, para determinadas doenças e que conseguiram melhorar, só mudando o que comiam. Então aquilo ali foi muito impactante para mim e aquilo ali me ajudou muito durante a minha gestação, porque eu me alimentei muito bem. Eu comia só coisa boa mesmo, eu só comia comida viva, assim. E, claro, às vezes tinha os deslizes, mas foi a época da minha vida que eu consegui comer melhor toda a minha vida, assim, de fruta, vegetais, folhas. E eu sinto que a minha filha nasceu forte por isso, sabe? E na minha segunda gestação, eu já não me alimentei tão bem. E eu vejo a diferença de ter duas filhas com alimentações diferentes. Eu vejo isso na saúde delas hoje. E vejo isso no que eu senti no primeiro momento que eu vi elas quando elas nasceram, sabe? Então, realmente foi muito perceptível para mim. E hoje eu vendo o impacto que a alimentação ter mudado teve na vida da minha filha menor, em questão de imunidade mesmo, é que eu tô tentando fazer essas alterações, começando pelo que a gente come aqui em casa, sabe? Então foi muito legal essa conexão que tu fez entre indústria alimentícia e farmacêutica. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, que a gente come comida com agrotóxico, que é da mesma empresa que vende os remédios, sabe? Essas empresas tipo Bayer, enfim, elas vendem o agrotóxico também, Monsanto, e elas estão conectadas com a indústria farmacêutica e muita gente não sabe, né, que a forma que esse sistema funciona, né? E isso é importante, bem forte, porque a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, ela mata muito mais do que a bala, vamos dizer assim, né? Mata muito mais do que a bala. E ela é aplaudida, ela é glorificada, ela tá aí livre, né? E todo mundo defendendo, todo mundo enaltecendo, né? Então, é algo muito importante de se atentar, né? Ao que a gente está realmente confiando, porque eles têm essa confiança como se a gente pudesse, né, confiar totalmente, assim, e dar a nossa vida nas mãos deles. Mas quando a gente vai ver o tamanho do buraco, como mostra esse documentário, a gente vê que não é bem assim e que nós temos nós mesmos que nos cuidar, né? Porque se a gente vai deixar isso na mão de terceiros, não vai ficar. E aí vai gerando problemas, essas doenças, hipertensão, né, que muitas pessoas pretas têm, diabetes, e aí vai gerando essa obesidade mórbida, no caso, essa coisa que afeta de fato a saúde das pessoas, né? Da problema de coração, como foi hipertensão e diabetes, são realmente perigosos, assim. Eu vi um texto sobre isso, sobre como essas doenças afetam mais a comunidade preta. E aí tu entra no assunto da bala, de matar mais que a bala, a gente vai ver quantas doenças são decorrentes do que a gente come, e quantas mortes tem a partir disso, e quantas mortes são a partir de genocídio através de bala, que também é horrível. Se a gente juntar tudo, a gente vai ver que são 1000 formas de morrer, são 1000 formas de nos matarem, né? Que estão aí entranhadas de uma forma muito bem feita, porque isso foi muito bem aplicado à nossa sociedade. E a alimentação, ela funciona que nem a bebida alcoólica, né? O cigarro, que são vendidos livremente, mas a gente se preocupa mais com o crack, com a maconha. Mas, na real, tá tudo junto. Tá tudo no mesmo bolo. Algumas coisas são permitidas, outras não. Algumas coisas são romantizadas, que é para eles poderem lucrar, né? E ganhar a grana deles, se manterem no poder, enquanto nos mantém reféns, né? É muito doido isso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, então, sobre esse tipo de genocídio, sobre o nutricídio, né? Que é esse genocídio que é a partir da comida, do que a gente come. Isso que tu falou, né? É bem isso, deles nos pegarem de refém, porque a alimentação é algo muito viciante, né? O açúcar é muito viciante. E o nutricídio ele é o extermínio do povo preto através da alimentação, né? Então, é o jeito que a sociedade pega para
para nos deixar doente, né? Nos deixar ir nos matando aos poucos. Então, a gente pode perceber, por exemplo, nos lugares que a gente mora, nas cidades onde a gente mora, né? Onde estão os restaurantes saudáveis, né? Então, geralmente no centro da cidade. E quem é que vive nesse centro? Geralmente são pessoas brancas e nas comunidades, nas margens, né, da cidade, geralmente são pessoas pretas que moram, né, em sua maioria. Então, e quais são os tipos de comida, de restaurante que tem nessas margens? São lanches, né? Aquelas comidas fast food, essas coisas bem mais pesadas, né? De baixa qualidade. E, e o nutricídio nos pega muito assim, porque a gente não vê opção. Parece que não tem opção. Porque não chega. Parece que é feito mesmo. Parece não, é feito, né? Mesmo para que fique difícil o acesso para a gente pegar quem pega com valores muito mais altos. Uhum. Então, o nutricídio ele começa a nos pegar justamente vai indo assim, né? Dificultando a chegada de um alimento saudável para que a gente traga o melhor, né, para o nosso corpo. Então, a gente tem que ir procurando opções mais saudáveis perto da gente, né? Uhum. Os filmes americanos mesmo, eles costumam mostrar muito homens pretos comendo frango frito, né? Aquela coisa, enaltecendo, mas não refletem, não pensam que é uma de que comiam, né? Costumavam comer muito frango frito, muita carne frita, e enfim. Por quê? Porque não chegava os legumes, não chegava as frutas nas margens da sociedade. O que chegava era a comida de baixa qualidade. Então, o que se fazia muito? Se fazia muito fritura, muito frango frito, e aí ficou, né? Ficou na cultura, né? Esse hábito de comer frango frito. Mas é porque não chegava, só chegava no centro, né? No centro das cidades, os alimentos frescos. Então, isso daí é um que a gente tem que prestar atenção de como está a nossa alimentação hoje, dessa alimentação diaspórica da nossa cultura. Isso é de uma cultura branca que fez os nossos ancestrais não verem outras opções a não ser pegar o que tinha, né, o que poderia ser feito ali e reciclar aquele alimento para poder ter alguma fonte, né? Mas hoje em dia a gente tem que pensar que isso não é da nossa cultura. Não foi, porque quando eles entraram no navio negreiro, ninguém entrava com seu lanchinho, com a sua marmitinha do que eles tinham mesmo, né, alimentar. Então era o que eles conseguiam revirar ali para e desde esse momento, né, já foi degradando a saúde do nosso povo. Desse momento já foi afetando o mental, porque afeta o mental, afeta a física, afeta a saúde energética, o espiritual, né? E a saúde africana é isso, né? É essa forma holística de ver as coisas. Aqui no Ocidente se fala muito de saúde, mas só do corpo, tratando como algo errado. Em África, né, nos anos, saúde é tudo, é um todo. Então, falar de saúde holística africana é algo redundante, vamos dizer assim, porque a saúde é. Então, lembrar que os hábitos dos nossos ancestrais são de comer coisas mais saudáveis, né, naturais, frutas, legumes, e não ficar nesses industrializados, nessas coisas sintéticas, e a gente cada vez mais tentar sair desse sistema, né? Tentar sair. Ó, falaram que tá travando um pouquinho o teu áudio. Aqui travou um pouquinho também. Cortando.
Agora eu ouvi direitinho. Eu dei uma paradinha aqui. Tudo certo com o meu áudio. Mas gostei muito da tua fala. Eu acho que é importante a gente pensar isso também, né? Quando a gente fala que em África a gente sempre pensa saúde para além de só o corpo, mas a saúde espiritual, mental também está tudo conectado. É importante a gente falar que no Ocidente também se fala muito sobre veganismo, né? Essa alimentação que se preocupa. Se travou completamente agora aqui. Deixa eu falar aqui. Travou. Tô avisando ela que travou bastante. Mas pegando isso que ela falou, né, sobre veganismo, que no Ocidente se fala muito sobre veganismo, essa coisa de pensar a alimentação e a saúde. Se fala muito sobre um movimento que está muito mais ligado aos animais e tudo mais, e não se fala tanto sobre a questão espiritual, a questão da saúde mesmo, e também sobre ancestralidade, né? É que ela voltou agora. Deixa eu tentar convidar ela para voltar. Voltou? Como é que Ingrid, eu tá o tava áudio? falando. Agora voltou, tá? Voltou? Voltou. Mas o que eu tava falando aqui é sobre esse gancho que tu trouxe, esse ponto, sobre a questão da conexão, né, do espiritual com a saúde corporal, física, que isso tudo tá interligado em África, que a gente não pensa só uma coisa, né? Que aqui no Ocidente, quando a gente fala de alimentação, de cuidar da alimentação, de tirar a carne, a gente fala de alimentação restritiva, se fala muito também sobre veganismo. Então, as coisas estão mais associadas ao veganismo, ao movimento também em prol da vida dos animais, essa questão toda. E não é tão focado assim numa ancestralidade, numa questão mais cultural mesmo, de se pensar essa alimentação, voltar às raízes. E que isso também está ligado aos hábitos dos nossos ancestrais, né? Que os africanos eles tinham a agricultura como um método, né, de se alimentar. O veganismo que se fala já era um hábito dos nossos ancestrais, né? E os europeus eles se alimentavam de outra forma, né? Eles caçavam, eles comiam carne pra caramba, assim. Então eu queria que tu trouxesse um pouco disso, um pouco da ancestralidade, dessas coisas que se conectam com os nossos ancestrais. E também queria trazer outro ponto, que é a questão que tu estava falando antes, sobre como as margens se alimentam mal, né? Como as comidas pesadas, a fritura, tá tudo nos botecos ali, no barzinho mais perto, vai ali comer um rodinho de salsicha, um negócio que não alimenta e que faz mal, né? Pra caramba. Queria falar uma coisa que eu ouvi muito, né, em casa. Minha mãe falou que arroz e feijão é comida. E quantas vezes eu fui comprar uma marmita e não vinha nem um alface e tomate, assim, né? As pessoas se preocupavam com a salada, né? A mais barata não vem nem salada. Aí eu queria trazer esse ponto que eu me identifiquei, assim, com a tua fala, que eu fui criada vendo e ouvindo, assim. Uhum. Então, né, o veganismo. O veganismo é um movimento muito recente, né? O que era natural do nosso povo, eles chamam de veganismo. Então, aqui no Ocidente, né, começaram os brancos, começaram a pegar os animais, né, fazer ter essa indústria, né, alimentícia, assim, de exploração dos animais. E isso para o nosso povo não era natural, né? Ainda mais nessa proporção de ser muito enfim, no nosso povo era naturalmente, tanto que não tinha nem nome, o veganismo, né? Não tinha nem nome de tão natural que era. E aí, e aí pensar, né, no veganismo, que é algo branco, que eles deram esse problema de exploração animal, e aí depois começaram a dar essa solução, que eles vêm com o problema e depois vêm com a solução. E aí entrou no auge, né, o veganismo. É legal, vegano e tal. E aí tem pessoas que sabem muito, querem ser vegana, mas não sabem o porquê que querem ser vegana, porque hoje é legal ser vegano, né? Uhum. Então,
Os nossos ancestrais viam essa alimentação, né? Tinham essa alimentação naturalmente por saúde, por hábito, só que foi dos nossos ancestrais, né? No momento que eles foram tirados dos seus lugares, né? Foi tirado também esse hábito alimentar e tiveram que se virar com o que tinha. Então, o veganismo, ele vem desse lugar que é para de... Travou um pouquinho. Travou? Ainda? Agora voltou. O veganismo vem desse ponto que é para ter os animais, cuidar dos animais e só que a nossa alimentação, né, dos nossos ancestrais e a alimentação que a ICAL, por exemplo, né, que é do movimento Rastafari, que visa essa conexão com a natureza, essa conexão com o alimento, é resistência. É só para manter os nossos corpos vivos, né? Então, antes da gente pensar em libertar os animais, que isso foi o problema dos brancos, né? Eles que lutem com os problemas deles. A gente está aqui querendo sobreviver, né? Não é errado querer salvar os animais, mas nós temos que primeiro sobreviver, cuidar da nossa saúde, né? Cuidar do que está se passando com nós mesmos, com o nosso povo, para depois pensar em outras coisas. Sim. Se a gente pensar também, né, que esse veganismo é um termo colonial que também serve ao capital, porque quando a gente vai no supermercado, a gente vê as embalagens lá industrializadas, que são coisas caríssimas, e trazem essa sensação de que tu adotar um hábito alimentar mais saudável vai ser caro. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque o hábito alimentar mais saudável, ele não necessariamente vai te fazer gastar mais e continuar comprando o pacotinho, né? Sim. Nossa, então, isso, né, do veganismo, porque eu comecei mudando a minha alimentação sem botar rótulo, sabe? Eu só fui tirando e naturalmente, assim, e eu não gostava que me chamassem de vegana, eu não entendia muito. Eu nem conhecia, assim, muito o que era o veganismo, por que as pessoas eram veganas. Fui tratando por saúde, né? E aí eu não gostava que me chamassem de vegana. E aí eu ia, por exemplo, comprar alguma coisa e tinha coisas que eram óbvias, que eram vegana, por exemplo, um pote de castanha, alguma coisa assim, que é óbvio. Aí tem ali, Castanha! por que isso, sabe? Eu ficava tipo, meu Deus. E aí tem várias coisas, né, que a gente vai no mercado, vê ali vegano, só de ter o rótulo vegano já é mais caro, né? E o veganismo também é muito isso de coisas muito processadas, sabe? Tá, não tem nada de origem animal. Às vezes até já vi algumas pessoas postando, nossa, essa daqui não é de origem animal. Eu vi essa margarina que não tem nada de origem animal, tipo, margarina, tá? Qual é o sentido, então, de querer salvar os animais se destruindo? Eu Sim, não via sentido nenhum, por isso que eu ficava, tá, isso eu eu não me encaixo nisso, sabe? E aconteceu exato. vez de eu falar, né, para uma menina que estudava comigo, aí ela perguntou, tu é vegana? Não sei o que, sim, sou. Que eu já começava, tipo, para não ter que ficar Tá, vamos explicando, simplificar isso aqui, vamos simplificar, vamos dizer que sou. eu faço isso, na verdade. E aí depois, no outro dia, ela chegou com um pacote de biscoito, com um pacote de biscoito pra mim, só que, tipo, tinha muito açúcar, tinha glúten, sabe? E só era Aham, vegano, realizado bem pesado também, né? E aí aham. eu fiquei, tipo, tá, mas tá, obrigada, agradeci e tal, mas eu falei, tá, mas eu não como. Ela, tá, mas é vegano. E eu fiquei, tá, mas eu não como, porque tem açúcar, tem isso, tem aquilo, sabe? Então o veganismo é muito isso, ele tem muitos alimentos processados. O veganismo não é uma ligação com o natural, essa integração, né, com o alimento, com a natureza. Ele vende aquelas carnes do futuro, né, que tem Carne de planta, essas coisas assim, né? muitos químicos, um monte de coisa que não tem nada a ver com o nosso corpo, sabe? O nosso Sim. corpo, como a gente estava falando antes, né, da saúde holística, que tem o lado espiritual, né, o lado energético, e enfim, o nosso corpo, ele vai além dos cinco sentidos. Tem outras questões também que a gente não consegue raciocinar, vamos dizer assim, vai além do que a gente consegue raciocinar, né? Vai além do nosso entendimento, vamos dizer assim.
Então, a alimentação natural, essa conexão com a natureza, ela nutre também essas outras questões que a gente não consegue muito entender. E o veganismo não. O veganismo é aquele negócio bem sintético, muitos refinados. O veganismo é muito açúcar, né? Então, essa diferença de uma alimentação aital, né? Que é de resgatar essa alimentação dos Rastafaris, que vem também para fazer justamente essa conexão, né? E essa diferença do veganismo, que o veganismo é muito industrializado, mais para salvar os animais, enquanto prejudica nós mesmos, né? O nosso corpo. É bem como o que tu falou. A galera tá preocupada em salvar os animais, não tá preocupada em se salvar. Vamos salvar os animais e a gente que se dane, né? Não é uma coisa preocupada em de fato salvar o seu corpo, cuidar do seu corpo. E aí pensando nessa questão do que é vegano ser mais caro, então tu pensa, não é natural, porque o natural ele não tem que ser caro, o natural ele já tá aqui, a terra nos dá, a gente pode simplesmente plantar em casa e tá ali o alimento pra gente comer, né? Que é o que como a gente gostaria que fosse. Eu acho que quando a gente fala também que a treta é sobre território, a gente tá falando de terra, a gente está falando de um lugar para a gente conseguir também conseguir estar tá produzindo o nosso alimento e dessa forma a gente se tornando cada vez mais autossuficiente, se libertando de alguma forma desse sistema de opressão que nos controla, porque a gente segue dando dinheiro, a gente segue alimentando e sendo controlados, né? Quando a gente fala de black money, quando a gente fala de girar o dinheiro na nossa comunidade, a gente também está falando de meios de produção que quanto mais a gente tiver, mais independente a gente se torna e eles nos mantêm presos, porque se a gente se tornar independente e nós somos maioria, por exemplo, no Brasil, a gente quebra o sistema. E não é interesse deles que a gente quebre o sistema que eles controlam, que eles dominam, né? Então eu acho que se a gente conseguisse fazer com que a nossa alimentação fosse cada vez mais natural e que a gente conseguisse dominar isso, pelo menos entre nós, pegar aquele canteirinho que a gente tem em casa, ter uma terrinha, começa da salada. Eu não tenho esse terreno em casa, né? A gente também está falando a gente vamos estar falando de economia, de saúde financeira aqui para a gente conseguir se preparar de alguma forma. Mas eu acho que é um super passo assim, para a comunidade preta de fato conseguir algum tipo de libertação, né? Falando sobre isso, eu quero que tu fale se é caro se alimentar naturalmente, quais são os alimentos que tu costuma ingerir, como é que é a tua rotina. Eu acho que isso seria legal trazer aqui pro pessoal, para depois a gente estar abrindo aí para perguntas, para comentários, a gente ouvir também o que a galera quer dizer. Então, né, caro não é, mas nós temos que pesquisar primeiro, né, no início, como foi para mim. Eu não sabia os lugares, não sabia nem o preço que era as coisas, né? Não sabia o que era um preço caro, um preço barato. O quilo de banana, por exemplo, eu não sabia o que era um preço caro, um preço barato. Então, eu comprava, né, um pouco no lugar que era mais perto da minha casa. E aí depois eu comecei, não, eu tenho que ver os lugares, né? Então eu ia no mercado, um dia eu ia no mercado, via o preço, um dia eu ia em outro lugar, via o preço, comparava, anotava, né? Fazia anotações de quanto era. E aí eu comecei a perceber que no mercado frutas e legumes são bem mais baratos, porque antes eu não tinha essa noção, né? Frutas e legumes em mercado são bem mais baratos, são bem mais caros. E, comecei a fazer essas comparações e às vezes eu não me tocava nem dos alimentos da época. Aí eu estava acostumada a comprar, por exemplo, abacate. Nossa, abacate super barato. E daqui a pouco aumentava, tá, como assim? Aumenta? Como se não tivesse certo do alimento, né? Eu não tinha nada de noção, né, disso. Então, prestar atenção nos alimentos da época, né? Fazer uma pesquisa no lugar mais em conta que acha perto e assim consegue se fazer uma alimentação super barata, né? E também isso de preparar, fazer seus próprios preparos, né? Por exemplo, leite de coco é uma coisa que eu faço super em conta, leite de amendoim. Os meus hábitos são eu que faço a maioria da minha comida, né? Então, eu cozinho bastante legumes, eu tomo bastante suco e frutas é a maior parte da minha alimentação hoje.
Então, geralmente eu faço bastante suco, eu pego bastante promoção também. É bom estar atento às promoções que tem perto dos lugares, né, onde habita. Então, hoje mesmo estava na promoção morango, comprei morango. Tem dias que não dá de comprar morango, né? Tem dias que é muito caro. Então, eu vou indo assim, fluindo assim, né? Opa, aqui tem uma promoção, vou comprar alguma coisa. Aí, às vezes eu vou num outro lugar que está mais barato. Aí eu vou indo assim para conseguir manter essa alimentação, porque no início que eu estava modificando a alimentação, né? Eu fiquei, acho que uns 3 meses sem carne, sem derivados e tudo mais, tratando a depressão, melhorei. E aí depois eu voltei para alimentação comum e me fez mal novamente. E eu fiquei de novo tendo sintomas de depressão, foi bem pesado. E aí eu vi que eu tinha realmente que me firmar nessa alimentação, que era realmente uma mudança que eu queria e eu fiquei, não, eu vou resistir a isso, eu vou focar, eu vou, sim. E aí é assim que eu vou ficando, né? Vendo promoção, vendo os lugares mais em conta. Que massa. Uma coisa que eu pensei agora, antes de ler os comentários. Eu vou ler os comentários da galera depois, mas eu quero falar sobre um negócio que eu veio na minha cabeça agora, que é sobre como a ascensão do povo preto tá ligado também à ingestão de coisas que fazem mal, né? Porque aí a pessoa ganha dinheiro, aí vai lá no McDonald's, quer gastar o dinheiro em comida cara que faz mal, sabe? Sabe? Eu acho que está muito relacionado também essa coisa de tu ganhar dinheiro, tu entender que tem poder de compra, tu querer comer mesmo, né? Ah, vai lá e faz o churrascão, salsichão, sabe? Sim. Tudão, hamburgão. Eu acho que tá muito ligado a ganhar dinheiro também. Quando a gente tem pouco dinheiro, é uma coisa que acontece, já aconteceu comigo, acontece comigo direto. Quando eu tenho pouco dinheiro, eu quero economizar, aí eu faço uma feira, assim, compro tudo que é bom, tudo que é saudável, porque eu sei que é barato. Porque pra mim, feira é muito barato. Aí compra lá um monte de coisa e quando tem dinheiro, pede pizza, sabe? Então, eu acho que Sim. na minha vida, assim, tá muito associado isso a quanto dinheiro eu tenho. Se eu tenho pouco dinheiro, eu como tudo direitinho, assim, compro as frutinhas, deixo tudo separado. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho grana sobrando, eu peço porcaria pra comer. Então, eu acho que tá muito associado a isso também, sabe? Mas agora, Então, pode falar. isso muitas vezes, né, é essa falta de informação mesmo, né, de saber o que a gente está trazendo, porque tem o valor e tem o preço, né? Então, qual é o valor daquilo que a gente está pagando numa feira, né? Isso vai nos retribuir de imediato, né? Quando a gente está comendo uma coisa super processada, né, não tem um retorno. Não é aquela comida que nos abraça de volta, que nos cuida de volta. Então, é importante também fazer colocar nessa balança, né, se vale realmente a pena. É claro que a gente não vai comer só frutas. Tem dias que a gente vai comer algumas outras coisas, né, porque é bom, porque a gente gosta. Mas colocar assim na balança, tá? Por que eu tô comendo isso? Realmente isso vai me fazer bem, né? E fazer essa análise de, pô, eu tô comendo isso realmente. Porque às vezes a gente come, né, um lanche, assim, alguma coisa, e aí no outro dia acorda, pô, pesado, não traz aquela energia, aquela coisa boa. Que é diferente quando a gente tem uma alimentação mais leve, toma um suco, come algo mais natural, né? Sim. E é isso. A Carol comentou ali que ela já é o inverso de mim. Quando ela tem dinheiro, ela come banana a rodo, faz batida de banana com leite de coco e compra frutas diversas. Eu não, se eu tenho dinheiro, eu peço comida. É horrível, gente, Eu, mas é um hábito que tem que lutar contra. é, então, hoje, quando eu tenho dinheiro, eu gosto muito de castanhas, né? Então, castanha é algo para mim que quando eu tenho mais dinheiro, assim, de comprar É um bastante, luxo. alguma receita, assim, com castanha. E essas coisas, assim, que são mais caras, né? Às vezes, quando o morango tá mais caro também, o coco, antes eu comprava o coco por 99 centavos. Eu estava até conversando com um amigo, né? Com o Ayo, que, nossa, antes eu comprava o coco por 99 centavos. Isso até 2019, mais ou menos. Agora tá R$ 4. Tá. Então, não tá na minha rotina mais o coco, é às vezes, porque antes eu
Sim. tomava água de coco todo dia, né? Tinha bastante coco aqui Aqui em perto de casa. casa tá R$ 3 o coco. Mas agora falando da Três. castanha, que ela falou que castanha é caro, quando eu fui pra Natal, no Rio Grande do Norte, lá castanha é a rodo, entendeu? Aí tu comprava um sacão, assim, ó. Meu R$ 5 Deus. sacão de castanha. Nossa, 2019 também, né? Pré-pandemia. Mas era bem barato. Vou nossa. ler uma pergunta aqui que a Carol falou. Eu queria que a Alice explicasse um pouco mais sobre a relação da alimentação de promoção de saúde ou gerando doenças. Seria isso, Carol? Geração de doenças? Quantos quilos de fruta por dia? Olha, eu nunca pesei quantos quilos de fruta por dia, mas eu tenho uma composteira, né, que é aquelas de balde, e ela não dá conta. Eu não uso ela sempre porque ela enche muito rápido. Um dia, 2 dias ela enche muito rápido. Então eu consumo bastante fruta. Tem dias que eu fico só nas frutas, né? Faço às vezes detox de ficar 1, 2, 3 dias só na fruta. Já fiquei 6 dias tomando suco. Isso também é para uma conexão, né? Mais uma limpeza também física, mental, energética. E aí eu faço meditações, descanso. E então vou variando assim. Tem vezes que eu fico muito nas frutas, tem vezes que eu diminuo, então varia, né? A E pergunta da Carol foi essa mesmo, tá? Que tu qual? explicasse mais sobre a relação da alimentação, de promoção de saúde e de alimentação que gera doenças. Então, a alimentação, ela ela vai nos pegando assim dessa forma de intoxicação, né? Tem os alimentos ácidos, tem os alimentos alcalinos, né? Uma alimentação ácida é essa alimentação com muito lanche, muita fritura, açúcar, refinados. Uma alimentação alcalina é essa alimentação natural, né? Que vai deixando o nosso corpo mais alcalino e, consequentemente, não fica propício a doenças. Então, quando a gente está com uma alimentação ácida, né? Nosso corpo fica propício a doenças. Ele fica um ambiente perfeito para que elas se manifestem. Então, então ficar, né, nessa alimentação mais alcalina, ela vai não só no lado físico, mas no mental, na questão mental, ela pega muito, porque o nosso corpo também tem aquela relação de cérebro-intestino, né, que no nosso intestino processam ali os alimentos e dessa forma faz com que afete nosso lado mental, nossas questões mentais. Então, quando a gente pensa na nossa alimentação, vai muito além, né, do sol físico, vai muito além de uma doença, como eu posso dizer, futura, vai muito além. Porque às vezes eu falo, nossa, alimentação é vitalidade, alimentação é para nossa saúde, é para nos manter viva. Tá, mas todo mundo vai morrer. Não, mas não é Uhum. assim. No presente, no momento que a gente está agora, a gente quer viver com qualidade. A gente quer aproveitar bastante essa vida. A gente quer ter pensamentos bons. A gente quer ter energia para fazer aquilo que a gente quer, né? Doença, e aí já entra essa coisa, né, do Ocidente, que vê doença só como algo bem pesado. Não, doença é também se eu tô aqui desanimada, não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer, né? Sim. Doença já chega nesses desequilíbrios que são considerados pequenos, né? Mas isso tudo vai indo através da alimentação, que ela é uma alimentação adequada para o nosso corpo, né? Eu já até falei um pouco assim nos stories que alimentação natural, frutas, legumes, essas coisas, elas têm as características para o nosso corpo. Essas coisas sintéticas não têm. Então, não vai nos nutrir da forma que a gente precisa. Então, a gente não vai funcionar da forma que a gente precisa funcionar. E assim ela vai dando e fazendo com que a gente não atinja aquele bem-estar que seria natural se a gente tivesse uma alimentação ok. Sim, isso é uma conexão biológica, né? É bio, a vida. A gente tem que. Se eu sou um corpo vivo, eu preciso me alimentar de coisas que têm alguma conexão, que responda a alguma coisa no meu corpo, né? Agora tu falou sobre essa questão da alimentação alcalina, e eu me lembrei do Dr. Sebi, né? Que tem essa teoria.
que ele falou, né? Ele era um herbalista que afirmou que tinha cura para AIDS e ele foi misteriosamente morto depois disso. E ele pregava essa questão da alimentação como uma forma de cura, como uma forma de vida mesmo. E a gente tem a morte de Nipsey Hussle, que era um rapper que foi morto, e ele estava preparando um documentário sobre o Dr. Sebi. Dizem, existe uma teoria de conspiração que diz que ele foi morto por causa disso. E esse documentário está em processo. Acho que saiu o trailer faz um tempo, assim, e é um documentário que eu tenho muito interesse de assistir, porque se causou a morte de um homem preto, com certeza de coisas, é sobre coisas que eles não querem que a gente saiba, né? E o Kendrick Lamar, eu já tô trazendo música para fazer essa conexão. O Kendrick Lamar trouxe o Dr. Sebi no álbum dele também, numa faixa, tava até procurando aqui qual era a faixa. E é a faixa Worldwide Steppers, que é a faixa número 3 do disco, que ele fala sobre os chakras alinhando, e ele cita lá o Dr. Sebi, que trouxe esse conhecimento também para o povo, para a comunidade preta. E quando ele fala, né, que ele descobre a cura para a AIDS, que é um vírus que a gente sabe que foi introduzido também na comunidade preta, né, que marginalizou muito a comunidade preta em países africanos e também comunidade LGBT. Eu acho que é uma coisa que preocupa muito, né, esses caras brancos. Sim. E, nossa, esse documentário eu também tô esperando muito. Eu tô esperando muito, assim, muito, muito mesmo. A Janu falou ali, Lise, o crudivorismo e o frugivorismo, eu acho tudo, mas no contexto tropical, no sul, o frio é bem difícil. Então, né, já tive experiência com frugivorismo, eu fiquei 30 dias, né, no frugivorismo, e teve critérios, alguns lados eu gostei, alguns lados eu não gostei. Eu gostei muito da vitalidade. Hoje estava até conversando com um amigo também sobre isso, que eu gostei muito da vitalidade que traz ficar só nas frutas, só nada, Pode nenhum alimento. explicar para as pessoas o que é crudivorismo e frugivorismo, para quem não entende, quem não sabe? Então, o crudivorismo, o crudivorismo e o frugivorismo, eles são parecidos, mas o crudivorismo, os dois são alimentação que não vão no fogo. O crudivorismo, ele tem bastante legumes, grãos, e grãos, folhas, e tudo cru. E o frugivorismo é mais baseado em frutas mesmo. E é tudo cru, nada sem ir no fogo, né? A gente consegue fazer vários pratos ainda assim, colocando no liquidificador, processando, fazendo várias receitas, ou comer de forma natural mesmo, a fruta ali no seu estado mais natural. E essa é a forma de alimentação, né? O frugivorismo eu tive experiência, né, de ficar 30 dias no frugivorismo. Eu gostei bastante, que deu muita vitalidade. Eu acordava, nossa, eu dormia poucas horas por dia, tipo, 5 horas por dia eu já acordava num pique que é surreal de verdade. Parece que, não sei, dia que vem parece que dói. E aí, o bem-estar também, clareza mental, eu acordava assim, meu Deus, que energia, assim, uma energia. E a pele ficava, meu Deus, uma pele de bebê, uma pele com brilho, uma pele muito cheia de vitalidade. Gostava bastante. O que eu mais gostava mesmo era da clareza mental, sabe? Clareza mental para enfrentar tudo no dia a dia. E o que eu não gostava muito era que tinha que comer demais, né? Muita fruta, assim. Então eu comia bastante. E aí ficava com a barriga assim estufada, sabe? E aí estufada da quantidade mesmo, sabe? E aí depois que tu sai do frugivorismo, tu vai comer alguma outra coisa, dá uma vontade de comer muito também, porque tu tá acostumado a comer muito, sabe? Então quando eu saí do frugivorismo, eu senti esse impacto, foi algo que eu não gostei. E no frugivorismo também, como a gente só se alimenta de coisas cruas, nada vai ao fogo, essa alimentação ela nos hidrata bastante. Então, eu passava o dia, por exemplo, tomando só um copo de água e mesmo assim eu passava o dia inteiro indo no banheiro fazer xixi. É muita hidratação. Então, isso eu não gostava porque eu tinha que estar o tempo todo indo no banheiro. Mas aí depois isso foi em 2018 ou 2019 por aí, eu até que não tinha tanto conhecimento, mas foi bem legal assim a desintoxicação que fez no meu corpo. Depois conversando com algumas pessoas, eu entendi que tem alguns macetes, por exemplo,
para muito excesso de líquido, né? De hidratação. Ah, come algumas castanhas que as castanhas ela absorvem a água do corpo, né? Então, se tá muitas vezes indo no banheiro fazer xixi, come algumas castanhas que elas vão absorver a água do corpo e não vai precisar disso. E aí tem essa questão, né, do frio. Eu vejo que é legal o frugivorismo, o crudivorismo, mas a gente precisa também, né, de uma coisa quentinha, uma coisa que nos deixe, nos dê aquele acolhimento, né, que a gente precisa. Olha só, tá quase acabando o nosso tempo. Então, acho que vamos para as considerações finais agora. Acho que deu para sacar bem, assim, né? E a gente tem 1 minuto. Então, acho que a conversa estava boa demais, passou super rápido. De Quero passar. agradecer a todo mundo que colou, agradecer a Lizzy por ter feito essa conversa comigo. Vou deixar essa conversa salva. Lizzy, muito obrigada. Pessoal que colou, muito obrigada. Assistam a live. Vamos precisar fazer outra conversa, vamos continuar falando sobre isso aqui, trazer mais esse debate, daqui a pouco fazer alguma coisa presencial. Acho que todo mundo vai adorar. Pode te despedir da galera aí também. A gente viu e adorei estar aqui conversando contigo. Vou amar mais lives e mais projetos assim pessoalmente também, né, presencial. E nos trabalhos aí quando quiser, estamos aí. Demais. É isso. Beijo para todo mundo. A gente se vê na próxima live, dia 23. Sábado tem baile quente no Galpão em Pelotas. Colhem, tem ingressos no Simpla. Boa noite. Tchau.